Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de geografia. A gente parou aí na página 35, 34 e 35, correção dos exercícios. Questão 1. Quais são as 3 modalidades de extrativismo? Cite exemplos. Bom, então vocês tinham que colocar extrativismo mineral, exemplo, bauxita e ferro, animal, peixes e mariscos, vegetal, castanhas e palmito, tá? São 3 exemplos aí. O que é e qual a importância do período de defeso? Como esse período é sentido pelos pescadores e coletores? E qual alternativa os auxilia para a sobrevivência? Bom, pessoal, esse período de defeso é o período de proibição da caça ou da coleta, tá? É um período que existe para que os recursos não se esgotem, para que os peixes podem reproduzir. Tá? Então, normalmente a gente chama de piracema esse período quando é em relação à pesca, né, que é o período que os peixes vão desovar, vão se reproduzir. É importante para que eles consigam sempre ter, né, o que pescar ou o que plantar. Bom, quando esse período chega, quem depende da pesca acaba sofrendo aí uma questão de uma falta, né, desse salário, desse valor que eles recebiam. E o governo criou uma espécie de seguro-desemprego durante esse período, tá? No período aí da piracema, no período que não pode estar pescando. 3. O nióbio é um produto potencialmente importante para a economia brasileira. Quais propriedades dão relevância a ele? Bom, o nióbio ele é usado como liga na produção de aço, ele é também um metal resistente à corrosão e temperaturas extremas, então acaba sendo usado aí, principalmente aí na indústria, tá? O que é estrutura fundiária? Então, quando a gente fala de estrutura fundiária, eu estou falando a organização das propriedades rurais, a organização das terras, o seu tamanho, sua distribuição pelo território, tá? Pessoal, se é muito rápido, vocês pausam, confere a correção, depois voltam, tá? Bom do vídeo é isso. Quais as dimensões mais comuns de hectares das propriedades rurais brasileiras? Bom, é de 1 a 10 hectares, tá? Normalmente essa é a maioria. Por que os pesquisadores de geografia agrária são unânimes em afirmar que a questão fundiária do Brasil ainda não está resolvida? Bom, isso porque eles são a favor da reforma agrária. O que é a reforma agrária? A terra ela possui uma função social, né, que é produzir. Então, quando tem grandes extensões de terras que não estão sendo utilizadas, os pesquisadores, né, os ambientalistas são a favor da reforma agrária, que é doar essa terra para que ela possa ser usada aí na agricultura, tá? Faça um breve panorama da atividade pecuária no Brasil nas últimas décadas. Bom, os rebanhos bovinos e suínos tiveram grande aumento na produção, principalmente por causa das grandes empresas que se instalaram no Brasil. Assim como também por conta da tecnologia na engenharia genética, né? Mudança aí dos genes, dos bois, que faz com que as raças sejam raças maiores, raças mais robustas. E também a melhoria das carnes, né? O governo teve uma importância aí decisiva nessa questão. Quais problemas sociais ocorrem com certa frequência no campo brasileiro? Um deles é o trabalho infantil, também tem a discriminação e a exploração do trabalho feminino e também aumentado aí as denúncias do trabalho escravo. Quais são os desafios logísticos para a melhoria da atividade agrícola e pecuária? Bom, a gente poderia citar aí atividades relacionadas à produção e ao escoamento de safras brasileiras que precisam ser melhoradas, com a ampliação das redes de estrutura que dão suporte à atividade agropecuária. Cite 3 problemas ambientais preocupantes vividos no campo brasileiro. Um deles é o uso inadequado do solo, a exploração irracional e a derrubada das florestas. São os mais preocupantes aí, tá? Bom, agora a gente vai dar início à nossa aula, que é sobre o espaço urbano. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o espaço urbano do Brasil. Segundo o IBGE, o Brasil tem aí 5.500 municípios, né? 5.500 cidades, onde 27 são as unidades de federação, tá? Urbanização brasileira. Então, aqui nessas duas imagens, dá pra gente comparar como era, aqui,
cheias de vegetação. Essa área aqui, ó, é a área da cidade, tá? Cheia de matas, cheia de árvores e como está atualmente. Então dá para ver que foi bem degradada, retirou a vegetação, né? Desmatou esse local para a cidade poder crescer, né? Observe nos gráficos a seguir a evolução do número de municípios e sua dimensão em número de habitantes. Então a gente tem dois gráficos aqui. Um está mostrando o crescimento no número de municípios do Brasil. Então, ó, de 1940, que tinha 1.500 municípios. Então, em 2019, subiu para 5.570. As cidades aumentaram, né? Surgiram novas cidades no decorrer dos anos. E aqui, ó, a população de 1940 para 2019 praticamente quadriplicou, tá? E o segundo é a distribuição da população, segundo o tamanho aí populacional. Bom, acima de 500 mil, nós vamos ter aí, ó, 29,90% de população e um município menor, tá? Então, aqui dá pra gente ver o quê? Que nós temos mais cidades menores, né? E poucas cidades que são muito habitadas. Com base nesses dois gráficos, vocês vão responder essas atividades aqui, tá? O que se entende por urbano? A palavra urbano significa cidade. Ela pode ser definida como uma aglomeração de pessoas, a qual a concentração de edificações, como casas, lojas e outros estabelecimentos, estruturas contínuas, como ruas, fiação elétrica, encanamento, né? Ou seja, gente, urbano quer dizer infraestrutura. Então, ter rede elétrica, ter rede de internet, água, esgoto tratado, você ter a rua asfaltada, ter, né, calçada, você ter lojas, comércio, hospitais, infraestrutura. Então, isso define um local como sendo urbano, tá? Ó, Prefeitura Municipal de Nazaré, que é na Bahia, e aqui é o Teatro Dom Pedro II, né, de São Paulo. Aqui temos mais imagens, ó, Praça da Liberdade em Bonito, o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Hierarquia urbana é onde eu queria chegar com vocês. Nenhuma cidade, pessoal, ela é 100% digamos que eficiente em tudo, né? Então a gente tem essa hierarquia de cidades. Vou dar um exemplo da cidade que vocês moram, Tabapuã. A hierarquia aí seria, o que não tem em Tabapuã, se recorre a Catanduva, se recorre a Rio Preto. Algumas coisas pode ser que não tenha nessas cidades também, aí você recorre a cidades maiores, Ribeirão, São Paulo, né? Então essa é uma hierarquia, e a gente vai ver que tem nome essa hierarquia, tá? Então, ó, em geral, as cidades menores são dependentes, pode grifar aqui, das maiores, pois estas têm mais serviços a oferecer, como hospitais, comércio, escola, lazer. Esse tipo de relação entre cidades é denominado hierarquia urbana. Então, olha só, ó, todos os lugares conectados. O que não tem em um lugar, a gente vai buscar no outro, tá? Não tem um especialista aqui na cidade, então a gente vai para outra cidade. E assim sucessivamente. Achamos um mapa aqui super importante. Então, a gente está vendo aqui, ó, grandes metrópoles, que são normalmente capitais super importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, também. São conhecidas internacionalmente, são aquelas cidades que o mundo todo conhece. O mundo todo, quando fala de Brasil, sabe que São Paulo é um estado, um dos mais importantes aí do país, tá? O que está em amarelinho, uma metrópole nacional, ou seja, é muito importante. A gente vai ter aí de metrópole nacional o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. O que está em rosa são as metrópoles, que normalmente vão ser as capitais, normalmente, tá, gente? Então, a gente tem Manaus, a gente tem a própria São Paulo, a gente vai ter Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza. Então, nós vamos ter essas metrópoles. E vamos ter as capitais regional, que são as capitais e algumas cidades importantes, tá? Isso, pessoal, é uma hierarquia.
tá? A capital regional, ela é menos conhecida do que a metrópole, que é menos conhecida do que a metrópole nacional, que é menos conhecida do que a grande metrópole, tá bom? Então, é uma hierarquia. Ó, o estado de São Paulo, a gente tem bastante capital regional, tá? Inclusive, pessoal, São José do Rio Preto é a que está mais próxima da gente. São José do Rio Preto é classificada como uma capital regional, tá? Uma capital regional é um local que tem muitos hospitais, um comércio forte, né? Uma infraestrutura aí boa para suportar as cidades menores aí, vizinhas. Então, vai ser aí São José do Rio Preto. Depois vai ser Araçatuba, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Marília, também são todas capitais regionais, tá? Todas que estão próximas aí à nossa cidade. Aqui é uma imagem da Avenida Paulista, muito conhecida, né? Uma imagem aí bem clichê. Aqui tá explicando, pessoal, o que eu acabei de explicar para vocês. O que é metrópole nacional, o que é metrópole, o que é capital regional e o que é centro regional, tá? Lembrando que eu mencionei para vocês que São José do Rio Preto é uma capital regional, tá? Capital regional exerce influência sobre os municípios localizados no próprio estado. Ou seja, São José do Rio Preto, quem vai buscar São José do Rio Preto? A maioria das cidades que moram no mesmo estado, né? Moram próximos aí. Impactos ambientais urbanos, que já vamos entrar num outro assunto, pessoal, para a aula não ficar tão extensa. Quando a gente fala aí de meio urbano, não dá para deixar de fora os impactos ambientais, né? Todo o lixo gerado na cidade, todo o saneamento básico, tudo isso acaba gerando um lixo, que, de certa forma, é preocupante, tá? Os assoreamentos causados aí nos rios, tá vendo? Ó, aqui uma imagem bem preocupante, né? Um problema comum no Brasil é a ocupação urbana em áreas inadequadas, como nos fundos de vale, sujeito a alagamentos, tá vendo aqui, ó? É uma ocupação irregular, tá na beira do rio, isso é proibido. Tem que ter um distanciamento, porque quando chover, essa área naturalmente vai alagar, né? Sem contar a questão dos desmoronamentos e muito mais. A poluição, ó, tá vendo? A destinação incorreta dos lixos, tudo isso são problemas ambientais, sem contar a questão da poluição atmosférica ocasionada pelos carros, pelas indústrias, tá? Então, toda essa poluição acaba gerando aí problemas urbanos. Tem aqui uma atividadezinha para vocês resolverem, pessoal. E aí, a gente finaliza por aí a aula, tá? Página 43. Então, só recapitulando, nós vimos aí a hierarquia urbana, o significado, né? Vimos também o que são grandes metrópoles, metrópole nacional, metrópole e capital regional, sendo que a capital regional nossa mais próxima é São José do Rio Preto, tá? E assim vamos finalizar a nossa aula. Tenham bons estudos, qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp e uma boa aula.